eu orei junto com Daniel. Vocês oraram junto com Daniel? Fiz a oração direitinho. Muito bem, Daniel. E agora a gente vai para a mensagem. A mensagem de hoje, a gente vai falar sobre uma palavra que é muito importante, sempre foi, agora então é muito importante, que é a justiça. O que será a gente agir com justiça? Significa que a gente tem que fazer aquilo que é certo. A gente precisa honrar as pessoas, respeitar o espaço das pessoas, respeitar as pessoas. Agir com justiça é tudo isso, é fazer o que é certo com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. E para falar sobre justiça, vocês vão falar a mesma coisa que falam toda semana. A tia já sei, vai contar uma história da cabeça dela e uma história da Bíblia. Só que vocês deviam esperar um pouquinho para ver. Realmente eu vou contar uma história da Bíblia, uma história muito importante da Bíblia, que fala sobre justiça. E para contar essa história da Bíblia, antes eu pensei mesmo numa história da minha cabeça, mas só que não foi uma história da minha cabeça. Foi uma história da minha cabeça, outra história da minha cabeça, outra história da minha cabeça e outra história da minha cabeça. Conclusão, hoje vocês vão ouvir 4 histórias que eu inventei, que não são verdadeiras, mas que até poderiam ser, mas não são, e uma história real, uma história da Bíblia, uma história que existiu mesmo. Essa sim é a verdadeira. As minhas histórias não são tão importantes quanto a história verdadeira da Bíblia, mas as minhas histórias vão servir para vocês entenderem o que é exatamente essa história de justiça. A primeira história acontece com a Paty. A Paty saiu para passear com o cachorrinho dela. Por que será que a Paty saiu para passear com o cachorrinho dela? Porque todo mundo precisa passear com seus animais. Porque você imagina o que está na cabeça, o que esse animal está pensando. O que será que esse cachorrinho está pensando? Eu sei que você já entendeu o que ele quer fazer na rua. E você tem toda a razão, é isso mesmo que ele quer. Ele está indo para a rua para fazer as necessidades dele. Precisa, né? Precisa levar o cachorrinho para passear, para andar um pouquinho. Até aí tudo bem. Só que a Paty esqueceu, ó, isso aqui. Isso aqui é um saquinho que quando o cachorrinho faz lá a necessidade dele na rua, o que acontece? A gente precisa recolher, não pode deixar na rua, né? Senão a gente está agindo errado com as pessoas que estão na rua, com os outros. Então, aconteceu o que a gente imaginou, né? O cachorrinho resolveu lá, fez as necessidades dele, a Paty esqueceu o saquinho de plástico e não recolheu as fezes do cachorrinho, né? Então, será que é justo a gente empurrar a responsabilidade de manter a cidade limpa para os outros moradores, que não são os donos do cachorrinho? É justo isso? Tem justiça nisso? Né? Não, porque o certo seria a gente ir lá e recolher. E a Paty esqueceu de levar o saquinho e não recolheu, deixou lá. Essa é a história número 1, onde a Paty não agiu com justiça com as outras pessoas da cidade. Ela não foi justa. Ela achou que outra pessoa ia lá e ia ter que limpar. Bom, a outra história que eu vou contar, número 2, tá? Ela fala do Rodrigo. Você viu como é que ele chegou rápido? É porque o Rodrigo, ele estava andando de bicicleta e ele queria chegar bem rápido em casa, ele queria ajudar a mãe dele. Muito legal, muito justo. Queria ajudar a mãe dele, foi rápido. Só que tem alguns probleminhas, né? Alguns probleminhas. Ele começou a andar fora da ciclovia, em alta velocidade, ultrapassou os sinais de trânsito, foi para parar, a bicicleta parou num lugar proibido, ele pisou na grama para cortar caminho. Ou seja, o objetivo do Rodrigo era muito justo, ajudar a mãe dele. Mas acontece que tudo o que ele fez não foi justo. Ele procurou atingir o objetivo dele tentando fazer coisas erradas. Não. Ele está completamente errado. Isso não está certo. Então vamos mandar o Rodrigo embora rápido, tá? Bom, a terceira historinha é o seguinte. Na hora do recreio, todo mundo vai correndo para a cantina
para logo pegar a merenda, merendar rapidinho, por quê? Para poder brincar, né? E aí, a turma B resolveu, combinou todo mundo, de comprar o lanche da Rita, porque a Rita tinha quebrado a perna. Então, naquele mês, todo mundo ia comprar o lanche para a Rita. Ah, legal, legal. Isso é justiça. Isso é agir corretamente com a amiga. Isso é uma justiça, tá? Bom, já escutamos 3 histórias onde a gente viu pessoas que foram justas e pessoas que não foram justas, né? Que não agiram com justiça com os seus semelhantes. Vamos ver a história número 4? Bom, a história número 4, vocês estão vendo aí que a prova estava muito difícil. O Cadu não sabia a questão número 7. Aí ele pensou, mas ele quis ir para o lado mais fácil da história. Vocês imaginam o que ele pensou? Ele perguntou ao Rafa, que estava do lado. Rafa, quanto é que é 12 mais 7? E aí ele colou na prova, ou seja, ele não agiu com justiça, tá? Tirou 10 na prova e foi para casa. Mas isso não é justo. Naquela noite o Cadu não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. Por quê? Porque o que ele fez foi muito feio. Muito feio. Ele não merecia tirar 10. Ele colou. Então o que ele resolveu fazer? No dia seguinte, ele foi para a escola bem cedinho e confessou para a tia Marlúcia o que aconteceu. Ele não merecia tirar o 10. Ele colou. Ele não foi justo. Mas ele reconheceu o erro. Quando ele reconheceu o erro e foi lá falar e pedir perdão para a tia Marlúcia e tentar fazer outra prova, ele foi justo. Ai, que bom, ufa! Ainda bem que o Cadu resolveu voltar atrás. Então ele terminou agindo com justiça. A ordem de Deus é que a gente sempre procure ser justo. Porque Deus cuidou da gente, nos criou para a gente ser amoroso, para tratar todo mundo com igualdade, com respeito, procurar entender as pessoas, as atitudes das pessoas, ajudar o mundo a ser mais feliz. Mas às vezes a gente não sabe bem o que é justo e o que não é justo. Mas o nosso maior exemplo de justiça é Jesus, que trata todo mundo do mesmo jeito, sem privilégio, sem ser um maior que o outro. Ele trata todo mundo com amor e todo mundo igual. E como é que a gente sabe disso? Por causa das histórias da Bíblia, das histórias que a Bíblia conta sobre Jesus. E uma dessas histórias é o seguinte, é a história de uma mulher que tinha cometido um pecado. E essa história está no livro de João 8, do 1 até o 11. Essa história começa quando Jesus estava falando e pregando na sinagoga, quando de repente levaram até Jesus uma mulher. Vocês estão vendo que eles não levaram, né? Eles colocaram a mulher ali, olha que coisa, e falaram o seguinte: Jesus, essa mulher, ela é pecadora, ela cometeu uma falta muito grave. E na lei de Moisés, diz que por causa dessa falta que ela cometeu, desse pecado, ela precisa ser apedrejada. Olha só, eles levaram lá e nem sabiam o nome dela. Porque parece que o que ela fez era mais importante até do que o nome dela. Todo mundo já tinha até julgado aquela mulher. E diziam que ela precisava ser apedrejada. Olha só o tamanho das pedras nas mãos das pessoas. E aí começaram a falar com Jesus. E aí, Jesus, o que você vai fazer? Ela cometeu um pecado. Na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada. Lei é lei. Eles estavam querendo saber o que Jesus ia responder. Porque o que acontece? E agora? Se Jesus dissesse para obedecer à lei, a mulher ia ser apedrejada. Se ele dissesse para não apedrejar a mulher, ele ia estar desobedecendo a lei. Então, o que será que a gente faria?
O que será que Jesus fez? Jesus resolveu dizer que não era para apedrejar a mulher? Ou Jesus resolveu dizer que era para apedrejar a mulher? O que vocês fariam? Eu vou dar 1 segundo para pensar. Pronto, já pensaram. Sabe o que Jesus fez? Uma coisa completamente diferente do que a gente pensou. Ele começou a escrever no chão. Ué, mas ele não tinha que decidir? Ele não tinha que tomar uma decisão? Ele tinha que tomar uma decisão e começou a escrever no chão? Como é que pode isso? Ele escreveu, abaixou a cabeça, ficou escrevendo no chão. Todo mundo ficou olhando para ele. E aí ele falou assim, com a maior calma, escrevendo no chão: aquele de vocês que estiverem sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Mas só aquele que não tiver pecado nenhum. E continuou escrevendo no chão. As pessoas ouviram aquilo. Quem é que não comete nenhum erro? Quem não comete nenhum erro? Todo mundo comete algum erro. Então ninguém poderia jogar pedra. Jesus não disse nem que sim e nem que não. Mas ele fez com que as pessoas pensassem e refletissem com uma coisa na cabeça chamada justiça. Ele falou assim: quem tiver com o coração limpo, sem pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra. E continuou escrevendo. E aí, de repente, Jesus levantou a cabeça, parou de escrever, olhou para a mulher e falou assim: ué, cadê aquelas pessoas que estavam aqui acusando você, dizendo que iam te apedrejar? Cadê aqueles homens que te trouxeram? Aí ela falou: não estou vendo ninguém, eu acho que eles foram embora. Eles tinham ido embora. Jesus nem precisou falar nada para eles. Jesus só fez eles pensarem. O que seria melhor? Eles também não tinham pecado. Não seria justo fazer isso com a mulher se eles também tinham, cada um deles, algum pecado, como todos nós. Então Jesus falou assim: agora você vai embora e você não vai pecar mais. Sempre pensa, quando você for fazer uma coisa errada, pensa e volta atrás. Não faz nada errado não, sempre você vai agir com justiça. Percebe? Você se livrou de ter sido apedrejada por conta de justiça. Então você agora vai passar a se comportar com muita justiça. Ou seja, respeitando as outras pessoas e o seu próximo. E fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus quer que você faça. Um versículo da Bíblia que a gente tem para pensar sobre essa história toda é esse que eu coloquei aí, olha. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Isso tudo é agir com justiça. Então, essa é a palavra que eu queria que vocês aprendessem. O que é agir com justiça? É tratar todos com honra, com respeito, né? Amar os irmãos em Cristo, e temer a Deus, ou seja, honrar o nosso Deus. E honrar o rei. Naquela época tinha rei. Hoje em dia tem presidente, tem governante. Mesmo que a gente ache que, acho que o governante não está fazendo certo. Mas a gente precisa respeitar. Não tem jeito, a gente precisa respeitar. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. 1 Pedro 2,17. Tá bom?